Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro. A Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o professor Lourenberg. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Eu quero começar uma Notícia de Frente desta terça falando sobre a CPI da sonegação. O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, vai prestar depoimento hoje a partir das 9 horas na CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a sonegação de impostos e renúncias fiscais indevidas aqui em Mato Grosso. O depoimento está programado para iniciar às 9 na sala Oscar Soares, no prédio da Assembleia Legislativa. Enquanto deputado estadual na legislatura 2015-2019, Zé do Pátio foi presidente de uma CPI que investigou a concessão de incentivos fiscais em Mato Grosso. Por isso, vai prestar depoimento na condição de colaborador, buscando auxiliar as investigações atuais. Após um ano de investigação, a CPI dos incentivos fiscais concluiu o relatório apontando sonegação de imposto de cerca de 1 bilhão e 700 milhões em Mato Grosso. O documento das investigações, os documentos foram entregues aos órgãos de investigação, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e também a Delegacia Fazendária. Então, mais um depoimento dessa CPI, que já contou com depoimentos importantes, como o do Aldo Locatelli e do empresário Júnior Mendonça, que são aí do ramo de postos de combustíveis. Pois não, professor. Teve aquela representante do Ministério Público que foi a Ana primeira, Barbusco. foi um depoimento extraordinário. O José do Carlos do Pátio, para o amigo telespectador que talvez não já tenha esquecido, José Carlos do Pátio foi presidente da CPI de sonegação fiscal anterior. Ele foi presidente dessa CPI e ele deve ter muita coisa para falar a respeito. Mas para que a comissão desta CPI possa tirar maior aproveitamento, é necessário que tenha lido o relatório daquela antiga CPI e, baseado naquele relatório da antiga CPI, fazer as perguntas devidas ao atual prefeito de Rondonópolis, porque ele tem muita coisa para contribuir. Nessa CPI aí, que foi presidida pelo atual prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, essa CPI foi a segunda. A segunda CPI da sonegação. Já tinha tido uma outra CPI, uma outra comissão parlamentar de inquérito sobre esse mesmo tema. Eu gostaria de destacar aqui dois pontos, que eu considero importantes nessa CPI que foi presidida pelo ex-deputado Zé Carlos do Pátio. A CPI ia caminhando bem, professor, ia caminhando muito bem, mas de repente, quando fizeram lá a listagem de 20 bacanas, grandes empresários, mega empresários, olha, jogaram lá um caminhão de água fria nessa CPI. Tanto é, por exemplo, agora, nessa atual CPI, fizeram lá a convocação do presidente da AMAGE, não é isso? Nessa CPI presidida pelo Zé Carlos do Pátio, tentaram levar para prestar depoimento, não o Blairo, mas o Eraí Mágio, que é o maior produtor de soja, de algodão aqui de Mato Grosso, mas não conseguiram, é isso? Não levaram ele, não conseguiram levar, é isso? Tentaram levar os diretores, convocaram também o empresário Eraí Mágio, mas não conseguiram levá-lo para prestar depoimento lá na CPI. E por que é que eles queriam levar Eraí Mágio lá? Porque tem uma denúncia que foi feita no final do governo Silval Barbosa, pelo ex-presidente da Assembleia, José Riva, dando conta de uma sonegação milionária, numa cooperativa que teria fortes ligações com o mega produtor rural Eraí Mágio.
E aí a denúncia que foi feita, à época, era de uma sonegação de 300 milhões de reais de ICMS. Terminou a CPI, terminou o governo Silval Barbosa, começou o governo Pedro Taques, passou o governo Pedro Taques inteirinho, e até aqui é o seguinte, até aqui nem a CPI, nem a Secretaria Estadual de Fazenda deram qualquer posição sobre essa investigação. Toda vez que a imprensa queria saber, a resposta da Cefaz era a seguinte: olha, estamos concluindo a investigação, mas parece que até hoje ainda não concluiu. Tem informações que é difícil chegar até elas, né? Verdade. E tem pessoas que são assim, não são tão acessíveis. Vamos saber os destaques, eu queria saber os destaques de vocês para hoje. Professor, vamos começar com o seu? Nayara, Lúcio, amigo telespectador, a PEC paralela já passou pela CCJ do Senado e, de acordo com o presidente do Senado, deverá chegar essa PEC paralela na Câmara Federal em meados de outubro. E tudo demonstra, pelo menos há uma torcida aí, para que essa PEC também seja aprovada na Câmara Federal. Mas as dificuldades são muitas. E os governadores, de uma forma geral, sabem das dificuldades que terão. Esse é o tema do meu comentário. E o seu, Lúcio? Nayara e professor Lorenberg, o meu destaque aqui é para a senadora Selma Arruda. Ontem, no programa Notícia de Frente, nós conversamos aqui com o deputado federal Nelson Barbudo, que é o presidente regional do PSL, sobre o que é que estaria motivando a senadora Selma Arruda nessa intenção dela de deixar o partido do presidente da República. E e aí o deputado Nelson Barbudo falou: olha, me parece que é alguma insatisfação dela lá em Brasília. E agora surge uma outra informação de que a senadora estaria sendo pressionada para retirar a assinatura dela da instalação da CPI da Lava Toga, que é uma CPI aí para investigar o judiciário. E aí, esta razão aí estaria sendo apontada como o real motivo da provável saída da parlamentar do PSL de Nelson Barbudo e de Jair Bolsonaro. E aí, daqui a pouco, a gente detalha mais um pouco. Certo, daqui a pouco então a gente fala deste assunto. Eu queria falar de eleições 2020, destacar aqui uma fala ao GD, ao portal Gazeta Digital, de Jaime Campos. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria para jogar para vocês aqui na tela. Deixa eu destacar essa matéria aqui. Em Cuiabá, as movimentações políticas para a disputa do Alencastro já começaram. O senador Jaime Campos espera que as eleições municipais de Várzea Grande só comecem a ser discutidas em maio do próximo ano. Entretanto, ele indica alguns nomes que possivelmente poderão concorrer ao pleito. Aí ele fala o seguinte: não estamos discutindo nesse exato momento as questões das eleições municipais, muito menos em Várzea Grande, até pelo fato, porque acho muito precoce, disse ele. E ainda, ele ainda projeta que as movimentações políticas para concorrer à chefia do Executivo Municipal devem começar em maio de 2020. Além disso, conforme o senador explica, o eleitor só será confundido se as conversas acontecerem antes, o que vem acontecendo muito em Cuiabá. Afinal de contas, se realmente surgirem todos esses nomes próximo ano, porque nome é o que não falta aqui na capital, né? Isso, em contrapartida, em Várzea Grande tem essa incerteza ainda. Alguns esperam, inclusive, o aval da família Campos, não é isso, Lúcio e professor? Nayara, eu discordo um pouco da fala do senador Jaime Campos. Eu discordo por duas razões. A primeira delas, de fato, eles estão conversando, sim. A dificuldade tem porque nenhum membro da família Campos poderá sair candidato à prefeitura, uma vez que
tem ligação de parentesco, Lúcio. Esta ligação, a legislação não permite, por exemplo, que o filho, um dos filhos do Júlio Campos, possa sair candidato à prefeitura, nem o próprio Júlio Campos possa sair. Portanto, essa dificuldade está trabalhando em outros nomes, sem ignorar o atual vice-prefeito, que também é um forte nome nesta disputa. Portanto, há sim conversa nos bastidores, há sim conversa entre os integrantes da família Campos, entre os integrantes do próprio DEM, para a disputa à prefeitura de Várzea Grande. E não é só lá não, também em outros municípios que o DEM, o Democrata, quer também conquistar. Até porque ele tem o governo do Estado. E a sigla que tem o governo do Estado quer, de toda maneira, conquistar o maior número de prefeituras e o maior número de cadeiras nas câmaras municipais, até para ajudar numa possível candidatura à reeleição em 2022 por parte do governador Mauro Mendes. Quanto maior o número de vereadores, o maior número de prefeituras, maior será também a possibilidade de uma folga, de uma tranquilidade na disputa à reeleição. Portanto, eu não concordo com a fala integralmente do senador Jaime Campos neste aspecto. É que em Várzea Grande eles costumam falar menos, antes da hora, não é, professor? Exatamente. É lógico que eles estão conversando e conversando muito sobre a sucessão da prefeita Lucimar Campos, que é um assunto que preocupa o grupo que domina a política lá em Várzea Grande. O senhor citou aí o nome do vice, José Razama, não é apenas um dos nomes, é um nome extremamente forte. Tem gente que diz que já bateram o martelo com ele, não é isso? Eu indaguei sobre isso ao senador Jaime Campos, recentemente numa entrevista lá no Jornal do Meio-Dia com a Nayara. Ele falou, não, tem o vice, tem mais fulano, tem Beltrano, tem Eduardo Botelho, mas nos bastidores o nome do vice, José Razama, ele é muito, muito forte. E nesta entrevista, o senador Jaime Campos fez questão de dizer, não disse isso em relação aos outros, mas em relação ao vice José Razama, disse que é uma pessoa de confiança do grupo. E é mesmo, professor. Sabe por quê? Ele deixou lá atrás, numa outra disputa, ele deixou de apoiar Tião da Zaelli para ficar com o grupo de Jaime Campos. E José Razama, sabe qual a relação com Tião da Zaelli? Ele é cunhado de Tião da Zaelli. Ou seja, então, Jaime Campos, por isso aí, né, esse seria um dos pontos também, não teria, assim, razões para ter qualquer tipo de desconfiança com o atual vice da prefeita Lucimar Campos. Exatamente. Mas o seguinte, eles falam menos, né? Ficam ali, conversam mais nos bastidores, né? Plantam menos notinhas. Será que são mineiros? Nos veículos de imprensa. Olha, não, eu não sei, acredito que não, né? Só que as pessoas aqui costumam dizer o seguinte, eu não sei se você já ouviu isso, mas o professor Lorenberg já ouviu, né? Alguém que é muito entendido na política de Cuiabá precisa fazer uma especialização forte, tipo assim, um doutorado, né? Para poder começar a entender como se faz política lá em Várzea Grande. É uma outra escola. Olha, eu quero destacar também aqui a matéria nacional que fala sobre a aprovação de Maia e ao Congresso é muito maior na base de Bolsonaro, diz Datafolha. Apesar da retórica de confronto que Jair Bolsonaro direcionou ao Congresso e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os apoiadores do presidente da República são os que mais aprovam a atuação do Legislativo e do deputado, que assumiu agendas e discursos que levaram colegas a vê-lo como
primeiro-ministro. Segundo a pesquisa do Datafolha, realizada nos dias 29 e 30 de agosto, o desempenho de Maia é avaliado como ótimo, bom para 25% dos entrevistados que dizem conhecê-lo. Esse índice vai até 35% entre aqueles que também avaliam desta forma o governo Bolsonaro. Aí é importante destacar que essa aprovação deve estar muito relacionada com a reforma da Previdência, no qual Maia teve uma atuação mais forte, inclusive chorou, mais acalorada. Ele que chegou a falar, muitos, na verdade ele não, muitos colegas de partido chegaram a falar que ele era o pai dessa reforma da Previdência. Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes discordaram a Previdência do Brasil, segundo eles. Nayara, a pesquisa, é claro que nos últimos anos, os institutos de pesquisa erraram tanto, Lúcio, mas erraram tanto, que a gente, quando olha uma pesquisa, já olha de uma forma muito distante, até porque não acredita piamente nela. Mas imaginemos que todos esses números divulgados sejam de fato verdadeiros. Nesse aspecto, deveremos fazer duas pequenas observações. A primeira observação, houve sim, em um certo momento, no começo da administração, muito mais forte, um embate, um confronto direto entre o presidente da República e o presidente da Câmara Federal. Esse embate foi muito forte, até porque o presidente da República, até hoje, não tem um grupo dentro do Congresso Nacional que possa consolidar a sua base político-eleitoral, a sua base dentro do Congresso Nacional. E ainda que houvesse, e de fato ocorreram, esse confronto, o Rodrigo Maia servia para ser esse intermediário. Tanto é verdadeiro, Nayara, que Rodrigo Maia passou a ter o apoio não apenas de representantes do partido do presidente da República, muito forte, mas também outros parlamentares de outras siglas que estavam, em tese, na base governista. E um outro detalhe, de fato, o Rodrigo Maia foi o grande mentor, o grande articulador na aprovação dessa reforma da Previdência. Eu me lembro muitíssimo bem, e o amigo telespectador certamente lembra, de um momento em que havia um impasse entre a comissão dentro da Câmara Federal, a comissão que avaliava o texto original do governo, e havia um certo embate, porque o Centrão, o chamado Centrão, se uniu com as forças de oposição, juntas, barrava o andamento do texto, o andamento da reforma da Previdência. Foi exatamente o presidente da Câmara que, à frente, reuniu tanto com os partidos chamados Centrão, até porque o DEM pertence ao chamado Centrão, e com os partidos de oposição, e pensaram em qual é o item, quais eram os itens que deveriam ser suprimidos, retirados do texto original. Isso deu uma capacidade, um dividendo eleitoral para o próprio Rodrigo Maia fora do comum. E é exatamente essa simbologia e essa representação que ganhou corpo, Lúcio, inclusive dos eleitores, daqueles mais de 57 milhões de eleitores que optaram pelo Jair Bolsonaro à presidência da República. Parte desse grupo de eleitores apoiaram e apoiam exatamente o Rodrigo Maia em razão disso. Eu iria um pouco mais longe, não é? Iria um pouco mais longe. Não existiria reforma da Previdência, não teria sido aprovada lá na Câmara dos Deputados, se não fosse a atuação e o empenho do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. E é fácil de entender isso quando a gente relembra aqui uma declaração dele sobre o governo Bolsonaro. Quando ainda, antes da votação lá da reforma da Previdência, o presidente da Câmara
ele disse exatamente o seguinte, de que o governo Bolsonaro era uma usina de crises, abre aspas. Nós blindamos a reforma da Previdência de crises que são muitas vezes geradas quase todos os dias pelo governo. Cada dia é um ministério gerando uma crise, fecha aspas. Tudo bem, o Paulo Guedes, é lógico que ele vai dizer que a reforma da Previdência é do Brasil, não é isso? Não é do Rodrigo Maia, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que sem Rodrigo Maia, dificilmente esta reforma da Previdência estaria aprovada lá, como foi aprovada lá pela Câmara Federal e agora ela é discutida lá no Senado da República. Tanto é assim o seguinte, e a posição aqui de Rodrigo Maia é de que aqueles setores que às vezes não se relacionam muito bem com o Palácio do Planalto, tipo alguns setores da mídia nacional, estão se aproximando mais e mais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Olha, e antes de eu chamar a matéria, eu quero só destacar essa matéria que vem do antagonista. Lula e irmão são denunciados pela Lava Jato em São Paulo. A Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo denunciou Lula e seu irmão Frei Chico por corrupção passiva continuada. A informação vem do antagonista. Segundo o MPF, Frei Chico recebeu 1.100.000 por meio de uma mesada paga pela Odebrecht entre 2003 e 2015, como parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas ao petista pela empreiteira. Foram denunciados também o empresário Emílio e Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa Alexandrino Alencar por corrupção ativa e continuada. A denúncia foi distribuída na 7ª Vara Criminal de Justiça de São Paulo. Olha, a denúncia contra Lula e Frei Chico também narra que o irmão do ex-presidente foi contratado pela Odebrecht quando o PT nem estava no poder nos anos 90. O próprio Lula sugeriu a Emílio que chamasse Frei Chico para prestar serviços de consultoria sindical. O objetivo era frear greves e protestos contra o programa de privatização do setor petroquímico, no qual a empresa começava a atuar. Olha, eu sempre disse e sempre vou defender, e vou defender sempre mesmo, de que toda denúncia deve sim ser investigada a fundo. Não importa quem é ou quem está sendo acusado de cometer esses desvios. Devem sim ser investigados. Mas é preciso também observar que, embora tenha, eu não sei se essa notícia saiu da mão ou das mãos de um delator, todo delator deve mostrar, além dos caminhos, as provas. Se não tiver as provas, os caminhos. Porque senão a delação perde-se o sentido. E nós estamos diante de um instrumento extraordinário que é a delação premiada. Se não fosse a delação premiada, o estágio que se alcançou na Lava Jato jamais teria sido alcançado. É claro que ele precisa de ser melhorado, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho uma tese de que a delação premiada deve ser melhorada em um aspecto só. Quem propõe a delação é o delator e ele apresenta da forma como ele deve apresentar, sem a interferência, Lúcio, do Ministério Público. O Ministério Público recebe a delação pronta. O que comumente nós temos visto é de que o Ministério Público aponta um cenário, aponta outro. Deveria ser o delator apresentar toda a sua delação e entregar. Mas aí tem um aspecto, professor, que eu acredito, né, que ele precisa ser considerado. Um delator procura aí as autoridades, no caso o Ministério Público Estadual ou Federal, para fazer a colaboração premiada dele, no momento que promotores ou procuradores do Ministério Público suspeitam, desconfiam que aquela delação, aquela colaboração premiada
possa estar sendo seletiva, eles têm que agir. Aí sim. Não é isso? Com certeza. Não é isso? Quer dizer, falou, olha, escuta aqui, é só isso que você vai dizer? E o resto? Você não vai contar? Quem é que você está querendo proteger? Se você não abrir o jogo, não entregar o serviço, não tem delação coisíssima nenhuma. E nós já temos notícia que isso já ocorreu várias vezes, não só aqui, né? Lá em Brasília também, de delações que acabaram não sendo aceitas pelo Ministério Público Estadual ou Federal, porque o delator, ele, num primeiro momento, ele pretendia ser seletivo. E quando? Nesses casos, certo? De repente existem outras situações, mas nesses casos, quando o Ministério Público aperta, o delator, ele acaba abrindo mais um pouco o leque de denúncias. Por quê? Porque ele quer os benefícios da delação premiada. O principal deles é não ficar muito tempo na cadeia, ou nem ficar atrás das grades. E o outro benefício, tão sonhado pelos delatores, que em função da montanha de dinheiro que foi roubado, eles devolverem bem pouquinho. Mas aí tem um aspecto, né, Lúcio? E isso aí precisava ser mais cobrado. Aham. Isso precisava ser mais cobrado. O Lúcio está coberto de razão, mas tem um aspecto que é muito perigoso, por isso que eu sempre vou defender, Nayara. É preciso melhorar a delação premiada, mas ela parte do delator e nunca do Ministério Público selecionando os fatos. Mas tem um detalhe, quando você pressiona o delator, embora sendo proibido mentir, ele pode mentir. Só que ao mentir, e for comprovado que ele mentiu, ele perde o benefício da delação premiada. Então, esse aspecto tem que ficar muito claro, portanto, para mim, eu não tenho a menor dúvida, o delator é responsável para entregar as provas, caso não as tenha, indicar o caminho que leve às provas. Evidências. Exatamente. Se não tiver esse ponto e nem o outro, a delação não tem a menor sentido, a menor razão de ser. Olha, entre novembro e dezembro, o governo Mauro Mendes deve concluir 2 obras inacabadas da Copa do Mundo de 2014, a Avenida Parque do Córrego do Barbado e o COT da UFMT. Elas foram vistoriadas por uma equipe da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Logística. Confira na reportagem. A pé, a comitiva da Secretaria de Estado de Infraestrutura percorreu 2 obras inacabadas da Copa de 2014. A primeira foi a duplicação da Avenida Parque do Córrego do Barbado. A via liga as avenidas do Moinho e Fernando Correia entre os bairros Pedregal e Jardim das Américas, em Cuiabá. A obra custou mais de 29 milhões e 332 mil reais aos cofres públicos estaduais e está sendo executada pela empreiteira Guache Engenharia. A Avenida do Barbado hoje nós estamos trabalhando na parte da rotatória e na colocação das aduelas, que é a passagem justamente do córrego de um ponto ao outro da pista, né? Inicialmente, há 2, 3 meses atrás, a gente ainda tinha um problema de desapropriação de alguns imóveis, mas todos esses problemas foram sanados. Então agora a gente abriu frente de serviço para que a empresa possa trabalhar ali na rotatória. A obra da Avenida do Barbado, nós já conversamos com os empreiteiros da obra, é uma promessa para o dia 20 de novembro, a gente está com a obra concluída. Então, o que eu falo, final de novembro. A equipe da Sinfra também vistoriou o inacabado COT da UFMT. O Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014 será repassado para a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal, com salas de aula e laboratórios, e com outro nome. Vai se chamar um Centro Olímpico de Treinamento, né? Eu acredito, a empreiteira também me garantiu que no mês de dezembro esta obra estará concluída para ser entregue ao governo do estado para que a gente possa repassar para a Universidade Federal de Mato Grosso. No COT da UFMT faltam ser instalados elevadores, esquadrias e vidraças. O gramado
também precisa ser recuperado. Nós estamos quase 94% da obra. Esses 6 e pouco por cento que ainda faltam ser concluídos são os acabamentos. Então, nós vamos iniciar agora a questão das pinturas, né? As esquadrias, janelas e portas, elas já estão sendo colocadas, né? Existe mais uma questão da acessibilidade, uma calçada que vai ser posta até chegar na frente da pista lá. E isso vai chegar aos quase 7%. O COT da UFMT foi orçado inicialmente em 15 milhões e 860 mil reais. Durante o governo Pedro Taques, a obra foi atualizada em 17 milhões e 142 mil. Agora, no governo Mauro Mendes, deve ser concluída por 18 milhões. O COT da UFMT deveria estar pronto em maio de 2014. O empreiteiro, pai do suplente de senador Fábio Garcia, conta o que aconteceu no governo Taques que impediu a conclusão da obra. Nós investimos aqui o consórcio 5 milhões de reais e recebemos 37 mil reais do governo. Isso é fácil ver nos dados públicos, são públicos, né? E enfim, e não deu para concluir, não tinha como concluir. Houve um problema político, né? Vocês sabem que eu tenho conexões políticas no Estado, não sou político, mas tenho. E houve uma confusão do governo passado, né? Pega o Berinho, né? Vamos pegar o Berinho. Eu fiquei 4 anos sem receber no tostão e todo dia era multa e notinha do jornal. Pai do Fábio não termina as obras da Copa. A empresa construtora do COT da UFMT, a ENGIE Global, também é a responsável por outras 2 obras inacabadas da Copa do Mundo. O COT do Pari em Várzea Grande e a manutenção da Avenida 8 de Abril, por onde passa o córrego Mané Pinto, em Cuiabá. O COT do Pari está 5 anos paralisado por decreto governamental. Está deteriorou, deixaram acabar. Lá teve 5 roubos armados, né? Aí, vamos ver o que vai fazer. Nós temos opções várias. Vamos tentar oferecer para a CBF talvez um grande centro de treinamento do futebol feminino. Olha que maravilha. Toda essa região centro-oeste aqui tem uma área avançada da CBF para o futebol feminino. O 8 de abril foi retomado há 2 meses atrás, né? O prazo de obra é de 15 meses. Aonde foi trabalhado até agora? A gente iniciou trabalhando nos pontos emergenciais, onde existia risco de desmoronamento. Então, o foco da empresa nos primeiros 2 meses foi trabalhar nesses pontos emergenciais. O que está sendo feito agora? Está sendo trabalhado o fundo do canal e eles iniciaram a semana passada a fundação das rotatórias. Então, todas as rotatórias do canal 8 de abril vai ser construída uma laje, né? Então, vai mudar a realidade da região ali. A 8 de abril, o termo foi homologado agora com a Justiça, porque a 8 de abril, além de ter sido homologado na Procuradoria do Estado de Mato Grosso, ela foi homologado na Justiça. Então, a partir de agosto, são 15 meses de obra na Avenida 8 de Abril. Então, lá não é só Córrego Mané Pinto, Avenida 8 de Abril, lá tem coletor tronco de esgoto, tem ligações domiciliares de esgoto, tem coleta de esgoto, então são muitos serviços, né, detalhamentos envolvidos ali. Então, a partir de agosto, 15 meses de obra para a entrega do Córrego 8 de Abril, Avenida Mané Pinto. Olha, e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Oliveira, disse que 90 das 114 obras citadas pelo governo Mauro Mendes este ano estão em fase de conclusão. Mas sobre o VLT Cuiabá-Várzea Grande, Marcelo de Oliveira disse que no momento prefere não se manifestar. E sobre o tema principal ali da reportagem, né? Essas obras aí ligadas à construtora ENGIE Global, nós vimos ali a entrevista ali do empresário Roberto Garcia, ele falando do que aconteceu durante o governo Pedro Taques, e o ex-governador Pedro Taques rebateu, né? O presidente lá da ENGIE Global, afirmando que os documentos que comprovam a conduta correta do Estado na nossa administração estão todos na CECID, na Secretaria de Cidades, e são públicos, inclusive as várias reuniões com o empresário Roberto Garcia. Mas é preciso colocar também
e relembrar o outro lado, que foi citado aí pelo empresário Roberto Garcia. Uma empresa investe 5 milhões numa determinada obra e recebe do contratante menos de 40 mil reais, ele falou que recebeu 37 mil reais. E tem um outro fato aí, né? Roberto Garcia é de um grupo que depois, logo no meio do governo Pedro Taques, mais ali para o final, é um grupo que ficou sendo como de oposição, porque a ligação do empresário Roberto Garcia com o atual governador Mauro Mendes é muito forte e de há muito tempo. Tanto é assim que o ex-deputado federal e atual primeiro suplente do senador Jaime Campos, Fábio Garcia, filho de Roberto Garcia, não é nada mais, nada menos de que afiliado não é? O principal afiliado político do governador Mauro Mendes. Então, esse componente político aí, eu acredito que ele exista sim. E olha, antes da gente ir para o intervalo, rapidamente quero destacar... E é uma pena, porque uma questão política, né, atrasou obras tão importantes para Cuiabá. Eu quero destacar essa matéria que conselheiros interinos, servidores alertam para a insegurança da eleição da mesa do TCE em Mato Grosso. A categoria aponta que afastamento completa 2 anos e gera insegurança jurídica. Os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso demonstraram preocupação com a demora do Poder Judiciário em decidir o futuro dos conselheiros do TCE. Depois de 2 anos do afastamento cautelar dos membros da Corte de Contas, ainda não foi sequer apresentada uma denúncia pelo Ministério Público. Segundo o Cid Contas, o presidente do Cid Contas, Vander Melo, o sindicato apoiou as investigações desde o início, quando ocorreu a denúncia do delator Silval Barbosa. Porém, a demora e a decisão têm causado insegurança. E ele destaca também os prejuízos apontados pelo Cid Contas, estão desrespeito ao limite de gastos com o pessoal pelo TCE e a indecisão da eleição da mesa diretora do órgão, que pode causar, enfim, outros prejuízos. Pode ser, né? Existe uma expectativa de que ainda este mês, entre o dia 17, dia 18, daqui a poucos dias, né? Daqui a 10 dias no máximo, pode ocorrer um julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça para decidir se os 5 conselheiros afastados por determinação do ministro Luiz Fux lá do Supremo Tribunal Federal, se eles continuam afastados ou se eles voltam a ocupar os cargos lá no Tribunal de Contas. E todo mundo, e muita gente aguarda essa decisão, porque com a volta, a eleição lá no TCE é de um jeito. Sem a volta dos conselheiros é outra discussão. Com a volta deles, né, um desses 5 conselheiros, e vai ser entre eles, porque Campos Neto é o atual presidente, e aí se os 5 conselheiros afastados voltarem, um deles será guindado ao cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado, não é? Porque lá tem um rodízio lá entre o mais novo e o mais velho. E se os 5 conselheiros não voltarem, aí vai ter uma discussão. O próximo presidente é o conselheiro titular que sobrou, porque só tem 2 lá hoje, não é? Campos Neto, que é o atual presidente, e Guilherme Maluf. E aí o embate vai ser o seguinte: o único conselheiro titular aqui que pode ser presidente, ele vai ser o presidente, Guilherme Maluf, ou os conselheiros substitutos poderão participar da eleição. Vamos para um breve intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.
Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira. Olha, você confere agora uma entrevista que aconteceu ontem no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Saúde do município de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho. Ele falou sobre a dívida que o estado tem com o município. Confira. O governo do estado, através do seu secretário Gilberto Figueiredo, chegou até contestar, e até mesmo o governador Mauro Mendes chegou a contestar, dizendo que uma dívida, primeiro aquela de 82, né, da compra dos equipamentos, 85, 82? 82 milhões, que foi da bancada federal de 2016, a emenda. Essa dívida, o governo disse que já foi saldada com a prefeitura quando o governo federal repassou, no fim do ano passado, os 100 milhões de reais para equipar o HMC. Essa dívida, então, está perdoada? Não, faltou eles combinarem isso com a União, né? Porque os recursos são diferentes, rúbricas diferentes e destinações diferentes. Então, faltou combinar, se ele pensa dessa forma. Nós temos o documento assinado com o governo do estado em novembro de 2017, confessando, o governo do estado confessando a dívida e parcelando em 30 vezes. Nenhuma das parcelas foi paga. Isso, com certeza, será motivo, mais tarde, uma judicialização, se o governo do estado continuar com essa tese de que realmente não deve nada desse repasse. Esse repasse foi feito especificamente pela bancada federal de Mato Grosso, no orçamento de 2016, liberado em 2017, para equipar o HMC. Não foi necessário equipar, porque o governo do estado usou o dinheiro para poder quitar seus débitos junto aos hospitais metropolitanos e os municípios. Então não foi um acordo verbal com o antigo governador Pedro Táxi? Não, por escrito. Está tudo muito bem documentado. Não, está documentado, contabilizado, tudo certinho. Não há problema nenhum. Está lá a documentação, já está na mão da Procuradoria para poder tomar a providência. E esses 68 seria o repasse obrigatório do Estado com os municípios, esses 66 milhões, o Estado já pagou alguma coisa esse ano, e eles nos devem exatamente R$ 55.877.695,07. Isso está na contabilidade pública, isso não sou eu que estou falando, não é o secretário Gilberto que está falando, isso está dentro da contabilidade do Estado. Está aqui a discriminação de todos os valores e do que se refere. A justiça seja feita, o governo Mauro Mendes está tentando colocar em dias a parte dele, da gestão dele. Mas mesmo da gestão dele, nós temos R$16.272.000 de incentivos que até agora não foram repassados, referente a 2019. Fora isso, é 2016, 2017 e 2018. Certo, agora falando dos problemas da saúde municipal, a gente recebe diariamente algumas manifestações dos nossos telespectadores aqui no Jornal do Meio-Dia, inclusive através do WhatsApp. Alguns telespectadores reclamam da falta de estrutura, de insumos básicos. Tem alguns telespectadores que mandam, inclusive, por exemplo, a fita para medir a insulina, a seringa, alguns itens básicos que são distribuídos na rede municipal de saúde e que vivem em falta. Como que a Secretaria vem trabalhando para solucionar esse problema? O senhor chegou a falar, e até mesmo se referindo ao pronto-socorro, de furto desses materiais. A Secretaria está fazendo esse levantamento, secretário? Não só fez, como mandou abriu 6 PADs e já mandou para a Defaz o começo da investigação que foi feita pela própria Secretaria. De lá para cá, acabaram. Não tem mais hoje a ausência de insumos e medicamentos do pronto-socorro. E vou te dizer mais, estamos entregando 30% a menos do que se entregava na época que estava faltando. Então, realmente havia desvio de finalidade, desvio através de furto e outros procedimentos não republicanos lá dentro. E justamente essa falta de insumos se dava isso? É o ponto ou realmente falta aí uma gestão no que se diz respeito a esses insumos? Você pode observar que de 90 dias para cá, 80 e poucos dias para cá, acabou a reclamação. Por quê? Foi feita uma redistribuição mais equinâme para a parte básica da saúde, que também, às vezes, faltava 1 ou 2 incrementos. Existem, por exemplo, hoje, reclamam que não tem Losartan. Losartan é um remédio para pressão. Esse remédio é obrigação do governo federal e é dado gratuitamente nas farmácias de pequeno custo. Então, é só o nosso paciente, o nosso usuário, ter o trabalho de ir lá em qualquer farmácia do bairro dele, até mais perto, às vezes, do que o posto de saúde, ir lá e retirar o remédio gratuitamente.
por que o município vai comprar um remédio que é dado gratuitamente pelo governo federal, que já é descontado do nosso repasse? Então, eu vou gastar 2 vezes na mesma rúbrica? Não, eu não posso fazer isso. Nós estamos fazendo uma gestão catando centavo por centavo, fazendo ele transformar em real. Agora, acabar, se está correta, se está maravilha a saúde nos postos básicos, ainda não está. Porque agora é que nós vamos voltar e vamos trabalhar em cima da unidade básica de saúde. Uma vez terminado o HMC, que será no dia 30, dia 1º de outubro, funcionando o pronto-socorro 100% no HMC, aí a atenção todinha da Secretaria será voltada às unidades básicas, para trabalhar a prevenção e trabalhar a quem realmente nos interessa em maior escala, que é o cuiabano. Os nossos telespectadores cobram principalmente a atenção básica, porque logo que o prefeito Emanuel Pinheiro ganhou, a gente fez uma série de entrevistas aqui no Grupo Gazeta e ele falou, olha, a minha gestão vai priorizar a humanização e a atenção básica, porque priorizando a atenção básica se resolvem muitos problemas de média e alta complexidade. E diante dessas manifestações, temos mais manifestações de problemas nos PSFs. Não se prioriza, pelo que o nosso telespectador fala. Nayara, entenda uma coisa, nós terminamos um HMC, um hospital de alta complexidade. Agora a atenção será voltada para as unidades básicas. Há um cronograma, dezembro de 2020, eu sento com você aqui outra vez e nós faremos um balanço, eu tenho certeza de 100% das unidades recuperadas, 100% delas ampliadas, 100% delas com cadeira odontológica, coisa que é inédita em Cuiabá. Nós temos inaugurado, por exemplo, ninguém comenta, mas e o corredor do AVC? Isso salva vidas diariamente do dia que começou para cá e não salvava. Nós teremos o corredor também da cardiologia dentro do HMC. Então, são altas especialidades que realmente incluem uma energia forte financeira, uma energia de logística e de planejamento da Secretaria. Agora, de qualquer maneira, como ele disse, encerrado o capítulo do HMC, encerrado o capítulo do pronto-socorro antigo, que você me perguntou, eu vou te responder, ele vai se transformar no Hospital da Família. Vai ser o primeiro hospital do Sistema Único de Saúde que vai ter cuidados paliativos, que a pessoa, quando já está na fase final da vida, que qualquer hospital, qualquer estado manda para casa e manda a pessoa sofrer e sofrendo em casa, junto com seus familiares. Nós vamos ter aqui o Hospital da Dignidade, que é dos cuidados paliativos. Essa pessoa vai ser tratada até o último suspiro da vida dela com dignidade, com humanidade. Pois é, então o secretário contesta, diz que o governo sim deve esse montante para a Prefeitura de Cuiabá e cita também aquela outra dívida que era para equipar o hospital municipal, mas foi destinada para socorrer os problemas pontuais que o Estado enfrentava, principalmente no interior. Então disse que inclusive vai judicializar esses 82 mil no caso milhões. Da emenda parlamentar lá de 82 milhões de reais, a posição da Prefeitura é a seguinte, a Prefeitura diz que quer receber e vai cobrar, se for preciso, na Justiça. O Estado já disse o seguinte, que não reconhece essa dívida e não pretende pagar. Vamos colocar isso à parte agora para vir para as outras dívidas que também existem diferenças aí entre o cálculo que é feito pela Prefeitura e o cálculo que é feito pelo governo do Estado. O governo do Estado diz o seguinte, olha, nós temos dívidas ainda herdadas da gestão do ex-governador Pedro Taques de 2016, 2017 e 2018. O que o governo do Estado diz é o seguinte, o atual governo diz que não deve nada de 2019. E aí tem um balanço aqui da Prefeitura de Cuiabá, de que em 2016 deve 10 milhões e 900, 2017 5.850, 2018 22.860 e coloca aqui mais 16 milhões 270 de 2019, totalizando aí quase 55 milhões e 900 mil reais. O governo do Estado não reconhece esses valores, o último valor aqui de 2019, e a conta do governo do Estado é de que a dívida de 2016, 17 e 18 chega próximo ali de 40 milhões de reais, 39 mais alguma coisa. E aí o seguinte, essa é a diferença, porque se somar esses 16 milhões de 2019
que a prefeitura diz que o governo deve, chega nesses 55 milhões. Só que o governo diz que de 2019 não deve nada. E aí o seguinte, é o que o secretário de Saúde de Cuiabá acabou de dizer, né? O lugar onde isso vai ser discutido deve ser na Justiça. Porque numa dívida de 82, o governo não reconhece que deve. Na outra, o governo reconhece uma parte da dívida, não o total da conta que está sendo apresentada pela Prefeitura. Está sendo apresentado pela Prefeitura. Vamos então ao seu destaque, Lúcio? Vamos lá, Nayara. O meu destaque aí é sobre a situação da senadora Selma Arruda. Agora, a informação que foi divulgada aí, dizendo o seguinte, sobre ela anunciou que estava querendo, né, praticamente fora do PSL do presidente Jair Bolsonaro. E ontem foi divulgada a informação de que ela estaria sendo pressionada para retirar a assinatura dela lá da CPI da Lava Toga. A senadora Selma Arruda assinou aí essa CPI, que é para investigar o judiciário brasileiro. E aí, este seria aqui o principal motivo desta provável saída da parlamentar do PSL. Hoje, né, diz uma fonte, né, atribuindo aí a Álvaro Dias, numa reportagem lá do Mídia News, de que hoje a possibilidade de Selma Arruda deixar o PSL é de 90%. Ela já teria deixado claro ao partido que não admite esse tipo de interferência e que não irá retirar a assinatura dela da CPI. O PSL não teria interesse nessa CPI, no caso dela ser instalada, porque irá também investigar a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. E aí, na reportagem aqui do Mídia News, a outra informação é de que Dias Toffoli foi o responsável por suspender temporariamente todas as investigações em curso no país, que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e pela Receita Federal, sem autorização prévia da Justiça. E aí, essa medida beneficiou o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. E Selma Arruda teria dito à alta cúpula do PSL que, se a pressão continuar, ela irá sair do partido e que ela teria aí muita simpatia pelo Podemos, pelo fato de ter uma boa relação com o senador Álvaro Dias. E aqui tem duas questões, não é? O Selma Arruda poderia estar se sentindo desprestigiada no caso da ação que ela enfrenta lá no Tribunal Superior Eleitoral, da cassação do registro, né, da chapa dela, né? Aqui em Mato Grosso, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o registro da chapa por unanimidade. E agora, esse julgamento vai ser lá no Tribunal Superior Eleitoral e ela estaria, segundo algumas fontes, ressentida com a falta de apoio do Palácio do Planalto. E aí, do outro lado, nós chegamos a falar isso aqui com o deputado federal Nelson Barbudo, ontem de manhã aqui no Notícia de Frente. Do outro lado, todas as evidências mostram que o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, está tendo apoio e muito apoio do partido lá em Brasília, neste enfrentamento com a Justiça, por conta das denúncias envolvendo lá o tempo em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde todo mundo fica conhecendo aí o escândalo como o escândalo da rachadinha. E um outro aspecto aqui que eu gostaria de observar é o seguinte: a senadora Selma Arruda vai ser julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral para decidir se confirma a sentença aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que cassou o registro
da chapa dela. Aí ela assina a CPI da Lava Toga, correto? Que vai investigar as mais altas autoridades do judiciário brasileiro. Ponto. Vira a página. Pressão do PSL para a retirada da assinatura motivaria saída de Selma Arruda do PSL. Bom, ela assinou a CPI e está dizendo que está sendo pressionada para retirar a assinatura. Está dizendo não, estão divulgando esta informação de acordo com fontes próximas da senadora. E aí o seguinte, quando tiver o julgamento, hipoteticamente, né, na hipótese do Tribunal Superior Eleitoral acabar confirmando a decisão do TRE, a senadora Selma Arruda fica de vítima, professor? É isso? Nesse processo? Porque preferiu enfrentar, quer dizer, preferiu assinar a CPI e aí, sabendo que tem um processo. Fala também em pressão para retirar a assinatura dela? Eu vou acrescentar mais uma pergunta, até para provocar o Lúcio, que é um grande jornalista. Lúcio, olha, esta CPI, os nomes possíveis para garantir uma CPI já não existe mais, porque já foram retirados outros nomes. Portanto, a manutenção da senadora Selma ou não na lista não alterará mais a aprovação da CPI. Mas aí tem a desobediência ao partido, principalmente a Flávio Bolsonaro, que vem fazendo essa articulação. Mas não tem mais força, entendeu, Nayara? Porque não existe mais os nomes necessários para garantir a viabilidade da CPI. Portanto, eu não sei se isso tem fundamento da pressão sobre ela para a retirada do seu nome naquela lista. Porque não existe mais razão, a menos que outros nomes venham a se inscrever, aí sim, corre-se o risco da viabilidade da CPI. Numa reportagem aqui do site O Livre, que eles utilizaram o outro site, o Antagonista, como fonte aqui desta reportagem, o final aqui da matéria diz o seguinte: ao antagonista, a assessoria da senadora Selma Arruda disse que ela não vai comentar a suposta chantagem da qual estaria sendo vítima. Por quê? Ninguém confirmou se tem a chantagem. Estão dizendo que pode estar ocorrendo a chantagem. E aí, se tem chantagem, não denuncia a chantagem? Ao contrário, né? Tem que denunciar mesmo. Não tem que se denunciar? Com certeza. Aqui em Mato Grosso, ela denunciou uma chantagem aqui, não é isso? Depois ela acabou dando maiores explicações e tal, e que criou uma animosidade muito grande com o Tribunal Regional Eleitoral à época, não foi isso? Exatamente. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente e procuradores de todo o país se mobilizaram ontem contra a escolha do novo Procurador-Geral da República. O nome de Augusto Aras, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, não estava na lista tríplice formada pelos procuradores mais votados entre os pares. Os detalhes com a repórter Sêmia Mauad. O ato aconteceu na própria sede da Procuradoria da República em Cuiabá. O protesto é uma forma de defender a autonomia do órgão. O descontentamento vem depois que o presidente Jair Bolsonaro indicou Augusto Aras para o cargo de subprocurador, mesmo ele estando fora da lista da Tríplice, que foi criada em 2001 e elege os 3 procuradores mais votados pelos pares. O movimento acontece aqui em Cuiabá e também em outros 14 estados da federação. Como bem colocado, esse ato é de mobilização de toda a instituição do Ministério Público Federal, que se coloca diante desse cenário já pontuado pelo Dr. Gustavo, em estado permanente de vigilância em defesa dos pilares fundamentais dessa instituição, sobretudo a autonomia institucional que deve guiar a atividade do MPF. A escolha seja feita de uma forma transparente,
e com base em requisitos republicanos, como é feita a construção da nossa lista tríplice, e não as escondidas de forma reservada e com base em critérios subjetivos de afinidade ideológica. Esses compromissos não são apenas com os membros dos procuradores da República. Esses compromissos, eles são com a sociedade brasileira. E esses compromissos precisam estar de acordo com a Constituição da República, independente da ideologia de quem ocupe o cargo de presidente da República. A Constituição da República é perene, ela está desde 88, e o princípio da independência funcional está posto para fins de observação, independente da ideologia, do alinhamento e ainda da possibilidade de destravamento de infraestrutura. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Juarez Emílio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Vamos então para o seu destaque, professor. Nayara, Lúcio e amigo telespectador, a PEC paralela, chamada PEC paralela, ou seja, a inclusão dos municípios e do Estado nesta PEC, portanto, num texto separado daquele texto que foi aprovado na Câmara Federal. Os governadores, de uma maneira geral, acreditam na sua aprovação, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, porém, eles veem com toda a clareza das dificuldades na tramitação da PEC paralela. A senadora Simone Tebet, lá do MDB do Mato Grosso do Sul, ela disse que foi feita uma reunião com o presidente da Câmara Federal e depois dessa reunião ficou acertado. Criou-se um acordo entre o presidente da Câmara com o Senado para levar adiante essa PEC paralela. Entre aspas, é o que a Simone diz. Com pressão de municípios e estados, não vai ter senador e deputado que não queira aprová-la. Fecham aspas. Porém, é preciso também observar e reforçar aqui a divisão existente dentro da Câmara Federal. O próprio delegado Valdir, do PSL de Goiás, ele diz com todas as letras isso. Só será aprovada com o engajamento dos governadores. É necessário que haja diálogo dos governadores com a Câmara. Esse diálogo não aconteceu, ele está falando da primeira vez lá na Câmara Federal, esse diálogo não aconteceu, por isso que foi retirado do texto os estados e municípios, fecham aspas. Mas tem 3 governadores que acreditam nesta aprovação. O primeiro deles, o Wellington Dias, do PT do Piauí. Ele disse com todas as letras, entre aspas, o presidente da Câmara Federal tem forte liderança na casa. Acho que o Senado aprova facilmente e sei que há uma posição na Câmara que precisa ser alterado. Ainda hoje é majoritariamente contrária à aprovação. Não é fácil, mas não é impossível. Fecham aspas. Já o Ibanez Rocha, do MDB do Distrito Federal, ele diz o seguinte: a maioria dos estados tem problemas com seus aposentados e pensionistas. É exatamente nesta esteira que é importante que se leia e que se divulgue o que pensa o governador de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Partido Novo de Minas Gerais. Ele acredita que será aprovada esta PEC paralela. Caso contrário, nós estaremos resolvendo apenas metade do problema. A despesa continua crescendo ou subindo de elevador, enquanto a receita pelas escadas. Os estados estão sufocados com os déficits, com os gastos previdenciários. Em Minas Gerais, o déficit com a Previdência estimado para este ano chega a 18,7 bilhões de reais. Se não for feita esta reforma, em 4 anos teremos um rombo acumulado de 87 bilhões de reais. Fecham aspas. Ou seja, é um número muito substancioso. E nós estamos falando apenas de um estado brasileiro, no estado de Minas Gerais.
sem contar os outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e etc. Portanto, a meu juízo, a Previdência Social de cada um desses estados tem muito mais problemas e muito mais problemas sérios do que a Previdência da União, Lúcio. Portanto, a inclusão dos municípios e dos estados nesta PEC paralela é imprescindível. Porém, lá na Câmara Federal tem uma pequena observação a ser feita. Nós não podemos perder de vista que alguns deputados federais têm interesse no jogo eleitoral ou na disputa eleitoral de 2020, porque vários dos seus cabos eleitorais são candidatos a vereadores, são candidatos à prefeitura. E uma vez aprovada essa PEC paralela, de acordo com esses parlamentares, podem ajudar, podem reforçar o governador. E ao reforçar o governador, pode tirar do páreo, pode tirar da lista os cabos eleitorais de alguns deputados federais. É isso. Mas vai ter que ser aprovado também, é o que? É um projeto de lei? É um projeto nas assembleias estaduais. Não, essa PEC deverá ser aprovada no Senado em 2 turnos, porque é uma PEC, em 2 votações, com cada uma delas 49 votos. E levada para a Câmara Federal, também passado por 2 votações, e uma vez aprovado... Não, eu entendi, mas parece que existe lá, estão discutindo, né, a possibilidade de se inserir um executivo de que as assembleias legislativas estaduais teriam que referendar nos seus estados o que for aprovado lá em Brasília da reforma da Previdência. Que é o seguinte, precisaria disso? Normalmente não, mas é para comprometer os deputados estaduais, porque o pessoal lá de Brasília, deputados federais, senadores que vão participar aí da eleição do ano que vem, estão preocupados com isso. No entendimento deles, acho que eles entendem que zeram o jogo, né? Do desgaste político. É por aí, não é? Exatamente, você está coberto de razão, Lúcio. Compromete os deputados e compromete também os governadores, porque é muito simples, muito fácil. A vantagem para os governadores é que, nesse caso aí, nas assembleias, seria por maioria simples. Não precisa de ter os 2 terços, não é isso? Uhum. Olha, e antes de encerrar, eu quero destacar incêndios que aconteceram ontem aqui na capital, um incêndio de grande proporção que atingiu o Departamento de Materiais e Patrimônios da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, localizado na Rua Major Gama, em Cuiabá. E as informações são de que o fogo começou pouco antes das 16 horas e se espalhou muito rápido, tendo em vista aí os materiais que são guardados no locais, como papéis, cadeiras de metal, cadeiras estofadas e outros materiais. Tem aí as fotos do GD, do portal Gazeta Digital, conforme a SEDUC, além aí dos materiais, o local também abriga o Centro Logístico de Armazenamento e Distribuição. E o Corpo de Bombeiros, que já atendia várias ocorrências pela cidade, chegou depois de 20 minutos ao local para tentar conter as chamas. E também, antes da gente encerrar, a cidade aqui em torno de Cuiabá, com certeza vocês já perceberam isso, está totalmente enfumaçado, muitas queimadas, Chapada dos Guimarães também sofrendo com as queimadas e as queimadas urbanas. Eu quero destacar um outro incêndio que aconteceu também aqui em Cuiabá, que foi o incêndio foi na Secretaria de Serviços Urbanos e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo aí o oficial do Corpo de Bombeiros, Adilson Martins, afirmou que o fogo já estava controlado ontem e que, à frente da Defesa Civil também de Cuiabá, o tenente-coronel Paulo Selva explicou quais são os procedimentos feitos no local, que é um procedimento aí para que o fogo não volte a propagar. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stoppo, o incêndio é fruto de uma ação criminosa no ecoponto, no fundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Então, esses incêndios que deixam irrespirável o clima aqui da nossa capital, infelizmente. Só destacando que Cuiabá ontem foi a capital mais quente, o registro
como foi denominada pelo INMET como a capital mais quente do Brasil na segunda-feira. E fora a temperatura, a umidade do ar, né? A umidade relativa do ar descendo assim a níveis assustadores, né? Chegou a 9%. Né? 9%. E aí é o seguinte, no deserto é de 10 a 15. Isso mesmo. Vamos então, Lúcio, obrigada, professor, obrigada. Bom dia para você.